E aí, gente, qual que é a palavra de sabedoria que você precisa hoje? Olha, a palavra de sabedoria revelada hoje é algo que mudou muito a minha vida e o meu jeito de viver e lidar com todas as coisas na vida e na sociedade, viu? Talvez você também, como eu há algum tempo, tinha uma grande dúvida, sabe? Às vezes eu me perguntava, por que certas pessoas podem ter certas coisas e eu não posso ter? Será que realmente é propósito de Deus que os seus escolhidos, o seu filho, o servo de Deus, aquele que crê em Deus, que a sua própria imagem e semelhança, como cada um de nós somos, será que realmente é propósito de Deus que a gente viva na escassez, na miséria ou na pobreza? Mediante isso eu comecei a uma busca na palavra de Deus até encontrar essa mensagem que trouxe essa sabedoria revelada, que eu espero que ela abençoe muito o seu jeito de pensar e traga muitas respostas de crescimento para a sua vida. Ele está em Mateus, o capítulo 11, no versículo 5. Diz assim: vão e digam a João o que vocês ouvem e vêem. Os cegos veem, os mancos andam, pessoas afligidas por lepra são limpas, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Talvez na sua Bíblia esteja um pouquinho diferente, mas é exatamente o mesmo sentido e a mesma escritura original. Aos surdos ouvem, os cegos veem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho. Meu irmão, eu quero já logo te dizer de antemão que quando eu entendi a sabedoria dessa palavra, eu percebi que ali estava falando do problema e da cura. E qual que é a cura para a surdez? É a audição. Qual que é a cura para a visão? Para a cegueira? É a visão. Qual que é a cura para a pobreza? O evangelho. Você já parou para pensar e raciocinar isso? São tantos versículos na Bíblia, na palavra de Deus, ensinando sobre a riqueza, sobre ter a riqueza. Inclusive em Provérbios, o capítulo 3, diz que a riqueza honra ao Senhor e aqueles que o fazem, os seus celeiros serão cheios e os seus odres sempre transbordarão de vinho novo. Como isso é maravilhoso, como isso é motivador para nós. Sabe, outrora, quando eu pensava de um jeito diferente, eu acreditava que talvez se eu ficasse rico ou se de alguma forma eu crescesse, e o crescimento sim, ele também tem a ver com o crescimento financeiro, porque com certeza as coisas que hoje eu posso fazer pela obra de Deus são muito diferentes das coisas que eu fazia outrora, quando eu acreditava, como de alguma forma eu estava convencido de que eu não poderia crescer financeiramente porque o rico não entra no céu. Mas eu vou te dizer, não é bem isso que diz a palavra de Deus. Inclusive, Zaqueu, diz a Bíblia que Zaqueu era um homem rico. E naquele dia, ele combinou isso. E aí é que está o grande segredo que eu vou te passar daqui a pouquinho. Porque Zaqueu, ele mesmo tendo muitas posses, tendo muitas riquezas, muito dinheiro, né, habitando numa casa boa, Jesus olhou a sua humildade com um gesto que ele fez ali e disse a ele: olha, hoje ainda eu repousarei na sua casa, meu irmão. Como deve ser maravilhoso você receber Jesus na sua casa. Imagina isso. Zaqueu não era um homem pobre. A Bíblia diz que ele era um homem rico. Inclusive era uma das autoridades lá na sociedade antigamente e teve a honra de, na sua bela casa, ele receber a presença
de Jesus Cristo. E talvez é isso que falte em muitas famílias hoje, a presença de Deus, independente da classe social. Zaqueu recebeu esse privilégio e era um homem rico. Sabe de uma coisa? Se ao surdo é dado a audição, se ao morto é dada a ressurreição, e se ao pobre é dado o evangelho, eu creio, meu irmão, que quando você entender a real mensagem do evangelho, o que de fato é o reino de Deus, muita coisa vai mudar na sua vida, incluindo o seu crescimento financeiro. Isso não é pecado. Durante muito tempo eu acreditei e ficava travado num dilema, numa guerra, uma briga. De um lado, Deus colocando no meu coração todos os dias o crescimento, para que eu crescesse, para fazer coisas, por exemplo, que eu posso fazer hoje. Olha, meu irmão, se fosse outrora, nem metade do que a gente pode fazer hoje pelas pessoas, pelo crescimento das pessoas, pela transformação das pessoas, a gente não seria capaz de fazer. E aí eu ficava naquele conflito, eu querendo crescer e sentindo de Deus que a gente precisava de um crescimento, que a gente precisava de recursos maiores para poder continuar fazendo aquilo que Deus colocou no coração. E de outro lado, aquela crença que de alguma forma eu fui convencido de que não, porque se um dia alguém ficar rico, essa pessoa não vai entrar no céu. E aí eu entendi o que realmente dizia essa passagem daquele jovem que conta também aqui no Evangelho, que aquele jovem rico, ele falou, olha, eu já sou obediente, Jesus, eu já obedeço à lei, eu obedeço a Torá, eu faço tudo, e como que eu vou entrar no reino de Deus? E aí Jesus disse para ele o grande segredo, olha, você é rico, e talvez Jesus ali naquele momento já tinha percebido o quanto a riqueza e os bens materiais eram maior do que o desejo dele de entrar no reino de Deus. E aí quando Jesus fez essa leitura, ele diz, olha, sabe o que você vai fazer? O que te falta? Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Você vai alcançar o que você quer se você pegar a sua riqueza e distribuir para os pobres. Pegue lá e faça a obra da caridade, ajuda quem precisa. E aí sim você vai ter o que falta para alcançar o que precisa. E o problema daquele jovem, meu amigo, não era a riqueza. O problema daquele jovem era a ordem que ele colocava as coisas. E a riqueza estava acima do desejo dele de entrar no reino de Deus. Acima do desejo dele de realmente ter essa intimidade com Deus. Esse era o grande problema. E aí eu entendi que o problema dele não era ser rico, porque Zaqueu também era rico e isso para ele não era um problema, porque Zaqueu pôde ser muito humilde, assim como Salomão. Salomão foi um servo de Deus, com tanta sabedoria, com tanta riqueza, com tanto domínio, com tanta glória, com tanta coisa boa na história da humanidade, e ainda assim era um homem de Deus, e ainda assim foi um grande patriarca que hoje está aqui, as suas palavras eternizadas na Bíblia para nós, nos ensinando inclusive como ter a prosperidade, a felicidade e a riqueza. Inclusive esse versículo que eu citei em Provérbios 3 diz que honre o Senhor com a sua riqueza e os seus celeiros serão cheios e os seus odres, os seus jarros serão transbordantes de vinho e vinho novo, então você alcançará a felicidade. Meu irmão, que receita maravilhosa! Olha que receita maravilhosa! Eu não sei a quantidade de riqueza que você tem hoje, até porque riqueza, você precisa aprender que riqueza não é sobre acumular dinheiro, não é sobre acumular bens, não. Riqueza é você acessar tudo que é necessário com abundância, porque a única coisa que você tem é o acesso que você tem hoje. Por mais que você diga assim, não, essa conta bancária ela é minha, não, esse carro ele é meu. Meu irmão, por mais que você diga que é seu, daqui uns dias quando você encerrar a sua jornada, nada disso faz mais sentido. E esse é o grande segredo para você conseguir acessar todos esses recursos abundantes que nós temos hoje na humanidade,
tanta coisa boa sendo feita e fabricada pelo bom serviço de tanta gente. Tem gente fabricando aparelhos maravilhosos, celulares maravilhosos, câmeras excepcionais, fabricando helicópteros, fabricando casas, coisas lindas. E por quê que você, servo de Deus, não pode ter acesso a essas coisas? É óbvio que pode, desde que você consiga conciliar a ordem das coisas. Deus em primeiro lugar, depois vem o seu ministério e tudo que você tiver acesso aqui, esteja no seu nome ou não esteja no seu nome, tudo isso é recurso para o cumprimento do seu propósito. E aí sim, você entende de fato o que é o reino de Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Tem um vídeo, você pode acessar aqui no canal, sobre o reino de Deus, que muita gente às vezes não consegue nos explicar e não conseguimos entender de fato o que é o reino de Deus. Alguns acham que é o céu, alguns acham que é depois da morte, mas Jesus ensinou que o reino de Deus não está aqui ou ali, ele está dentro de você. E dentro de você, meu irmão, você vai alcançar isso quando a riqueza, quando o dinheiro, quando os bens materiais não estiverem acima do seu desejo de viver essa intimidade com Deus através do reino dele na sua vida. E aí sim, você vai perceber que você não precisa estar privado das melhores coisas que estão sendo fabricadas na sociedade. Dia após dia a sociedade cresce e cada vez mais a gente tem coisas cada vez mais tecnológicas, mais bem feitas, mais mirabolantes, prédios gigantes. Hoje nós temos aviões que podem fazer um voo direto para o outro lado do mundo, porque a grande tecnologia, o grande desenvolvimento desses serviços tem alcançado. E por que você não pode estar dentro de um avião desse? Por que você tem que ser privado disso? Não precisa mais, meu irmão. Se um dia você foi como eu, que pensava que você, para alcançar a Deus, você precisa ser pobre, olha, uma coisa é certa. Talvez é muito mais fácil você colocar a Deus acima da sua riqueza, enquanto você não tem acesso a muita coisa. É verdade. E é por isso que Jesus mesmo disse que é mais difícil um rico entrar no céu, porque a maior parte dos problemas ele já resolveu. E de fato, se você for observar a maioria da população hoje, a maioria, o grande problema é um problema financeiro. E se o rico não tem esse problema, muita coisa ele já pode resolver. Agora, quando a pessoa ainda vem de um nível mais pobre, vem de uma situação um pouco mais difícil, ela já tem uma facilidade enorme de não colocar a riqueza acima de Deus, justamente porque ele não a tem. Mas olha, você quer saber de uma coisa? Por isso que muitos dizem que para provar um homem saber, testar a sua fé e saber quem ele realmente é quando você dá riqueza e poder a ele. Porque aí você vai saber se ele realmente ama a Deus acima de todas as coisas. Olha, tomara que você seja testado assim, viu? Tomara que Deus te dê muita riqueza, Deus te dê muito poder, Deus te dê muitas condições e recursos para que você possa olhar para ele e dizer: meu Deus, como Jó fez, Senhor, de nada vale a minha vida se eu não tiver a sua presença. Senhor, isso tudo que eu tenho aqui, nada vale, Senhor, porque o que eu tenho de mais precioso é a sua presença. Meu Deus, quando você chegar a esse ponto, até você mesmo vai sentir mais autoconfiante na sua própria fé, nas suas próprias convicções. E olha, pode ficar tranquilo que Deus prova o filho que ama, viu? E tudo que Ele quer para você é que você confie nele com todas as suas forças. Sabe, eu não sei o que você tem acesso hoje, eu não sei hoje qual é a sua riqueza, mas eu sei que independente de qual seja ela, você pode mostrar para Deus que a fidelidade, a sua fé, a sua confiança nele está acima de todas as coisas. Tem pessoas que às vezes têm uma grande dificuldade, mesmo que tenha pouco, mas não tem a confiança de abrir mão, não tem a confiança de fazer a caridade, ou fazer sequer a obra de Deus, ou sequer
confiar de fazer a benevolência, sabe? Ou talvez de fazer algum projeto com aquele recurso que tem hoje na mão, mesmo sendo pouco. Quantas pessoas nós não temos por aí, mesmo tendo pouca riqueza, pouco acesso a alguns recursos, ainda está uma pessoa avarenta? Será que essa pessoa vai ser diferente quando esse volume de riqueza for maior na sua mão? E aí que está o ponto. Tem muita gente que, mesmo não tendo acesso a toda a abundância e todos os recursos que hoje a sociedade oferece, essas pessoas, mesmo com pouco, ainda são muito avarentas. Às vezes Deus coloca algo no coração e aquela pessoa fica contando moedinha e fala: não, eu não vou, não posso. Olha, lembra daquela história da viúva que tinha perdido seu marido e a herança do seu marido já estava acabando, e na época as mulheres não poderiam trabalhar, nem as mulheres, nem as crianças, e ela estava ali com a sua última moeda de prata. E aí, ela mesmo sendo uma viúva ali na falência, com os seus últimos recursos, Jesus não rejeitou a oferta dela. Sabe por quê? Porque ela entendeu qual que é o segredo. E olha, a gente não tem muitos relatos de como foi a vida daquela viúva depois desse momento, mas eu tenho certeza que a vida dela nunca mais foi a mesma quando ela entendeu como que a gente faz para acessar o reino de Deus, como entrar no reino dos céus, que é exatamente o que foi ensinado para esse jovem ali em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 25, que conta a história desse rapaz em que queria acessar o reino dos céus, estava perguntando a Jesus como acessar o reino dos céus, mas ele tinha um apego enorme pela sua riqueza e não queria dividir com os pobres. Sabe, meu irmão, no dia que a gente entender que o grande segredo, tem pessoas, olha, talvez hoje você imagina que pessoas que têm R$1 milhão sejam ricas, e tem pessoas que têm acesso a esse R$1 milhão e às vezes até muito mais, e que não se acham ricas, sabe? E qual que é o segredo? O segredo não é você ter acesso a coisa boa, você ter um alto saldo na sua conta, ou você ter muitos bens, muito patrimônio, não, porque tudo isso vai ficar por aí. O grande segredo é você saber lidar com isso no seu coração. Se você, por mais que seja pouco que você tem hoje, mas você é uma pessoa avarenta, que não consegue abrir mão desse pouco, às vezes para fazer algo que Deus colocou no seu coração, como diz em Coríntios, cada um doe e faça conforme o seu coração. E quando eu digo sobre fazer a obra de Deus, irmão, e sobre aplicar a riqueza e os seus recursos na obra de Deus, eu não estou dizendo apenas em dízimos, em ofertas, não. Tem muitas coisas que você vai fazer, que você vai precisar usar todo o seu recurso, confiando que Deus vai te garantir o próximo passo e o próximo dia, porque o seu ministério e o recurso que Ele mandou para você é para hoje. É para hoje. Então, tem muita coisa que Deus tem colocado no seu coração e talvez tenham pessoas que estão hesitando em fazer. E isso, meu irmão, é avareza. Isso mostra que você confia mais no seu próprio recurso do que na garantia que Deus pode te dar, como Ele ensina também no Evangelho. Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Se eu cuido dos pássaros, cuido dos lírios, quem dirá de você, que é o meu servo, que é imagem e semelhança de Deus, que é quem eu coloquei aqui para realizar um ministério na terra? E tem pessoas que não realizam o ministério segundo o propósito que Deus colocou no seu coração, que também é bíblico, não realizam esse ministério, não realizam os propósitos que Deus tem colocado no coração, porque confia mais no seu próprio recurso do que em Deus, que pode garantir o seu futuro. E Ele diz: se eu visto os lírios e eu garanto a comida para os pássaros, por que eu não vou cuidar assim de você? E você está aí preso às riquezas materiais, mesmo que a sua riqueza material não seja tão grande como a desse jovem, mesmo que talvez, eu não sei que nível está a sua riqueza material hoje. Agora, eu quero te dizer uma coisa: se você não usar esses recursos para cumprir os propósitos de transformação,
de salvação de vidas, de abençoar pessoas, de ajudar quem precisa, se você não cumprir esses propósitos que Deus tem desenhado todos os dias no seu coração, um dia, meu irmão, você vai partir porque você tem um tempo determinado aqui. Um dia esse avatar aqui, acaba. E isso tudo vai ficar por aí. E vai ficar mesmo. E se você não fizer isso hoje, amanhã Deus não te traz mais. Porque você vai estar sempre assim, com aquela avareza, sabe? Pensando, meu Deus, eu não posso ir ali cumprir esse propósito que Deus me deu. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque o meu recurso é pouco. Isso mostra que você confia mais no seu próprio recurso do que no próprio Deus, o Deus da sua fé, o Deus que te deu um propósito. E aí, meu irmão, nunca que você vai ter acesso a algo maior, porque se você estiver com a sua mão fechada tentando segurar o maná de ontem, você não vai poder usufruir do maná de hoje e muito menos no de amanhã. Aprenda isso. Esse é o reino de Deus. Entenda que não importa a quantidade de recursos que você tenha. O conceito de riqueza, ele é algo totalmente subjetivo e pessoal. Talvez você está pensando aí, fulano de tal tem uma casa enorme, tem um carro de tantos mil, esse cara é rico. E talvez esse cara não está se achando rico. Talvez esse cara pense que aquele valor para ele ainda é pequeno. Então entenda que riqueza é uma coisa subjetiva e particular. Tem pessoas que têm milhões em empresas com faturamento muito alto e não estão se achando ricas. Entenda, meu irmão, e tem pessoas que estão com a escassez, que não têm sequer o dinheiro para passar o mês de uma forma confortável, comendo tudo que gosta ou vivendo e viajando para onde quer. E ainda assim, essas pessoas estão avarentas. Entenda isso. Riqueza é sobre a forma como você entende ela, a ordem que você coloca ela e Deus no seu coração. E aí está o grande ponto do reino de Deus. Peça a Deus, meu irmão, que Ele te dê sabedoria e entendimento, para que você tenha a liberdade como eu tive. E olha, eu não saí de um lugar muito confortável não, viu? A maioria de vocês sabem que eu morava na periferia do Rio de Janeiro, numa casa de 3 cômodos, com 5 irmãos, o meu pai e a minha mãe. E o meu pai sempre ganhando apenas um salário mínimo. E ainda assim, Deus, quando me deu acesso a essa palavra que você está tendo agora, quando Ele me entregou a sabedoria, muitas vezes eu já tinha lido muitos versículos sobre a riqueza na Bíblia, na palavra de Deus. Mas quando Deus me entregou essa sabedoria, quando eu tive acesso a essa palavra de sabedoria, tudo mudou na minha mente. E hoje eu sei que o que for necessário de recursos para realizar os propósitos que Deus colocou na minha vida e que Ele me mostra todos os dias, a cada dia, um passo novo. Eu sei que tudo isso nós teremos, nós alcançaremos, porque não é sobre avareza e priorizar as coisas materiais. É sobre entender que todos os recursos que existem aqui são para o cumprimento do seu e do meu propósito. E é assim que a gente precisa entender e viver, e a gente vai crescer a cada dia, a cada passo. Cada demonstração que você der que você confia em Deus, acima da sua própria riqueza, acima do seu próprio tesouro, você vai ver que Deus vai te dar mais oportunidades para você ter acesso a muito mais, cada vez mais. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Gratidão, Senhor, por nos trazer esse entendimento. Gratidão, Senhor, por nos dar essa sabedoria revelada que nos ensina tanto sobre a nossa própria jornada, sobre a nossa própria liberdade e sobre a nossa própria vida. Meu Deus, gratidão, meu Pai, por nos escolher para estar aqui. E, Senhor, e muitas pessoas que ainda vão ver essa mensagem e vão se libertar dessas crenças que as limitam da verdade, as crenças que as tiram da verdade. E a verdade é que o Senhor quer para nós uma vida de alegria, de abundância, de celeiros cheios,
de riqueza gerando celeiros cheios e de crescimento a cada dia mais. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por nos revelar essa palavra e abrir o nosso entendimento. E com isso, Senhor, nós nos comprometemos a crescer cada dia mais para cumprir cada vez melhor o seu propósito. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Meu irmão, hoje é dia de você honrar a Deus com a sua riqueza, independente do tamanho que ela seja, porque em Provérbios diz que honre a Deus com a sua riqueza, então os seus celeiros serão cheios e os seus odres serão transbordantes de vinho novo, e assim encontrará a felicidade. É um ciclo que Deus nos ensinou. Então nós vamos, independente do volume de riqueza que você tenha hoje, que você ache pouco ou que você ache muito, honre a Deus com a sua riqueza. E a consequência é que Ele faça você enriquecer ainda mais. Você tem ainda mais, porque os seus celeiros encherão. E aí, com os seus celeiros cheios, vão crescer ainda mais com um vinho novo. E vinho novo, meu irmão, significa que você não vai precisar ficar estocando recurso, porque vai sempre ter vinho novo, porque você vai poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem feito prosperar e brotar na sua vida por uma coisa inicial, por você ter honrado a Ele com a sua riqueza, independente do tamanho que ela seja. Eu quero ver você próspero. Vamos prosperar e jamais, jamais, seja no pouco ou seja no muito, jamais vamos deixar que a riqueza e os bens materiais estejam na ordem errada, acima da nossa confiança em Deus. Que a nossa confiança em Deus seja sempre maior do que os recursos que Ele tem permitido a gente ter oportunidade para alcançar.